As pessoas pensam que as parábolas, eram historinhas que Jesus ficava contando para as pessoas entenderem melhor. E não era. Ele contava as parábolas para continuar falando a verdade, para que os fariseus, os herodianos e os outros, os sinédrios, eles soubessem que estava falando para ele, mas ao mesmo tempo eles não podiam pegar Jesus, porque Jesus não falou diretamente. Aí Jesus vem com a parábola da semente e tal. Aí os discípulos chegam e perguntam para ele: explica-nos a parábola. Aí Jesus diz assim: bem, vem cá, para vocês eu explico, mas para a multidão ainda não é hora. Aí Jesus dá o sentido das parábolas para os discípulos. Aí agora Jesus entra dizendo o seguinte: quem é que traz uma lâmpada colocada debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido, ou seja, tudo aquilo que Jesus falou na intimidade para os apóstolos, vai chegar o momento que eles vão ter que falar. É isso que Jesus está dizendo. Jesus fala na intimidade, eles ouvem e guardam. Está vendo? A nossa vida de oração, a nossa meditação, aquilo que nós ouvimos que a igreja nos ensina, nós guardamos no coração, para que no momento certo nós sejamos a luz. Porque tudo aquilo que é falado na intimidade deve ser falado no momento certo. Por isso que Jesus disse que vai ser falado em cima dos telhados. Agora nós estamos nesse tempo em que nós católicos, nós não podemos mais ficar escondendo o que Jesus ensinou. Essa geração é uma geração má e perversa. É uma geração adúltera. É uma geração que não quer saber de Deus. Então, numa geração onde não quer saber de Deus, nós católicos precisamos ser luz. Nós não podemos ser igual às trevas. Nós precisamos ser luz. É por isso que depois que Jesus diz assim, quando ele envia os apóstolos: não tenha medo daquele que mata o corpo. Tenha medo sim daquele que depois que você morrer, ele venha a precipitar sua alma no inferno, por causa da covardia e por causa do medo. O que Jesus já tinha que falar, ele já falou. O que ele tinha que ensinar, ele já ensinou. A novidade do Evangelho é que é a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Essa é a novidade. A revelação, ela termina com o último dos apóstolos, que foi João. Não existe mais novidades. O que existe agora para nós católicos é permanecer naquilo que eles nos ensinaram, que Jesus nos ensinou, os apóstolos nos ensinaram, aquilo que é o depósito da fé, que já está ensinado. Nós agora só temos que ser fiéis ao que a igreja já determinou e já nos ensinou. E aí, nesse mundo de trevas, aonde o paganismo está grande e nos ameaça, nós não podemos arrefecer. Nós precisamos ser fiéis, porque aquilo que foi ensinado às escondidas agora precisa ser manifesto. Aí vejam só, na hora que nós somos chamados a dar testemunho, aí há uma covardia por parte dos cristãos
eu não estou dizendo aqui que nós cristãos temos que sair com as bandeiras aí, com as foices, querendo matar todo mundo. Não, é o testemunho. O mundo corre para um lado e nós católicos vamos para o outro. O mundo diz, vem para cá, você também, né? Aí nós vamos dizer, não, nós não vamos para lá. Mas por que nós não vamos para lá? Porque Deus não quer. Porque não foi isso que Deus nos ensinou. Vou explicar melhor para vocês entenderem mais ainda. Nós vivemos um mundo de transformação, né? Há uma transformação no mundo. Os filhos de Deus estão querendo se transformar. Ou seja, Deus nos cria do nada e o homem, através da própria criação, ele quer fazer uma outra coisa. Podem ficar tranquilos que eu vou chegar lá para vocês, só estou explicando para vocês entenderem. Deus nos criou homem e mulher. Deus não nos criou pela metade. Deus nos ensinou isso. E a igreja sempre ensinou isso. E nós católicos, nós temos que ter essa plena certeza. Deus nos criou homem e mulher. Deus não criou o homem para se transformar em mulher, e muito menos a mulher para se transformar em homem. Uma vez nascido homem, será homem até morrer. Nascido mulher, vai ser mulher até morrer. Esse é o ensinamento que Deus nos deu. E isso não pode ser modificado. O homem nasceu com o corpo de homem. Então, tudo de homem. A mulher nasceu com tudo de mulher. Mesmo que na cabeça do homem ele diga que ele pensa como mulher. E mesmo que na cabeça da mulher ela diz que ela pensa igual homem. Vai ter que se submeter a Deus. Você pensa alguma coisa durante a sua vida, porque não se sabe explicar direito como é que isso se dá. Às vezes pode ser que tenha sido um abuso no tempo da infância, que acabou levando a pessoa a ficar com essa mudança de pensamento. Pode ser também que tenha sido questões hormonais. Ou pode ser mesmo que a própria sociedade acabou levando. Então a pessoa que é assim, ela vai ter que se humilhar diante de Deus e dizer para Deus: meu Deus, me ajuda, me dá força, porque os desejos existentes dentro de mim vai contra a natureza. Eu queria gostar de mulher, mas eu gosto de homem e eu sou homem. Eu queria gostar de mulher. Me ajuda, Senhor. Não permita que a carne... E aí entra a questão da castidade. Que todo mundo é chamado a viver a castidade. Aí o mundo tem dito assim: não, se você pensa desse jeito, se na sua cabeça está assim, se a sua maneira de pensar é assim, e você quiser mudar, você pode mudar. Mas aqui a pergunta é: você quer mudar? Mas Deus quer que você mude? A pergunta não pode ser feita a mim mesmo. A pergunta não pode ser feita às leis civis. A pergunta deve ser feita para Deus: Senhor,
Eu tenho um corpo de mulher, mas eu penso igual homem. Tem algum problema aqui? Eu não estou conseguindo entender. Senhor, uma vez que eu estou assim, eu posso mudar? Você acha que Deus vai dizer o quê? Se Deus o criou homem e mulher. Então tem pessoas que depois que nascem, diante de algumas questões que não se sabe explicar, porque é um grande mistério, a pessoa acaba pensando e criando essa mentalidade, essa coisa dentro dela. Ela entra numa crise. E aí onde é que entra o Evangelho para nós? Nós, na intimidade, Jesus falou que não pode mudar. O católico não pode mudar, porque Deus não quer que mude. O pagão que não acredita em Deus, o ateu que não acredita em Deus, eles podem fazer o que eles quiserem, mas para nós católicos é inadmissível a transformação, a mudança. Da mesma forma como eu vou lutando, né? Vamos dizer assim, eu sou sacerdote, mas graças a Deus nunca deixei de gostar de mulher, e eu gosto de mulher. Só que eu sou sacerdote. E como eu sou sacerdote, eu vivo a lei do celibato. E vivendo a lei do celibato, mesmo que eu goste de uma mulher, eu não posso sair com uma mulher. E aí eu tenho que viver a castidade. E aí entra a luta na liberdade, né? Sem colocar peso, mas na liberdade. É assim que eu vou ser santo, lutando contra esse desejo, mais de uma liberdade que eu tenho diante de Deus, porque existe a lei do celibato. E eu preciso servir melhor a Deus. Porque imagine eu servindo a Deus com uma mulher e um monte de filho do meu lado. Não vai dar. Ainda mais com tanta mulher ciumenta que tem por aí. E quantas mulheres que procuram padre para aconselhamento. E a minha esposa lá batendo o pé no chão e dizendo, vamos parar com isso aí? Não ia dar certo, não. Então é bom que eu viva desse jeito, graças a Deus, sou feliz. Imitando Jesus também, que não casou, vivendo como muitos outros santos, vivendo a castidade como deve ser vivida. Da mesma forma como o namorado, eles com todos os desejos dentro deles, de expressar numa relação sexual o amor deles, né? Que estão ali na fase, estão crescendo no conhecimento. E como a igreja ensina que o relacionamento sexual só pode existir dentro do casamento, então aquele casal de namorado vai ter que lutar, fazer de tudo, embora os desejos estejam aflorados, e eles vão dizer, não podemos, porque nós não somos casados. Tem que viver a castidade. Só quando casar, meu bem, não, mas vamos, tá tão, eu estou querendo. Não, nós não somos casados. A castidade. Da mesma forma, como um homem e uma mulher que são casados, eles também vão ter que viver a castidade. Então, o João é casado com a Maria, e agora o João está gostando da Deusdete. Ele não pode sair com a Deusdete. Então ele tem que viver a castidade. Como a mulher dele, de repente, poderia estar gostando do Teodoro, ela não pode sair, ela tem que viver a castidade. Ela vai ter com o marido, mas com o Teodoro não. A mesma coisa, aquele rapaz católico, aqui eu estou falando dos católicos, estou falando para os católicos. Estou ensinando os católicos, que cada um que seja, faça da tua vida o que quiser,
mas eu estou falando para os católicos, ensinando aos católicos. Então aquele rapaz católico, que por um motivo, como eu já disse, ele tem essa tendência a gostar de outro rapaz, ele vai viver a castidade, porque Deus disse, não deitarás um homem com outro homem. Então ele gosta, ele não gosta, ele não tem desejo pela mulher, ele tem desejo por aquele homem. Então, como ele é católico e segue os mandamentos da lei de Deus, ele vai viver a castidade da mesma forma como eu vivo, da mesma forma como o casal de namorado vive, da mesma forma como seu pai vai viver, e da mesma forma como sua mãe vai viver. E as pessoas não querem entender isso. Aí às vezes, nós vamos encontrar aquele católico, não, mas eu posso, eu quero expressar, e fica num vitimismo dizendo assim, como se só eles estivessem lutando para viver a castidade. Não, você está lutando, eu estou lutando, sua mãe está lutando, seu pai está lutando, o namorado lá também está lutando. Quem não está lutando para viver a castidade? Eu vou dizer para vocês que existem seres humanos que não lutam e que não sentem essa necessidade. As crianças. Entrou na puberdade, pronto, acabou. Agora vai ter que lutar, porque criança não luta. Quem não está lutando? Aí aquele católico que quer mudar, quer se transformar, os Transformers. Ele é homem, mas ele acha que ele tem que mudar todo o seu corpo, tem que usar hormônio, aquele homem, para os seios crescerem, e depois fazer a tal da cirurgia. Não pode, o católico não, o católico não, ele vai lutar, ele vai pedir a Deus a graça de viver isso. O pagão não pode, mas ele quer, problema dele, os pagãos, os ateus, embora não possa, mas eles não. Mas nós católicos, nós não podemos. Então não pode ter um católico que vai se transformar, porque Deus nos fez homem e mulher. E aí agora o que os católicos nesse mundo, aonde estão dizendo assim, pode, os católicos se erguem, porque o que estava escondido agora tem que ser manifestado, e tem que dizer, não, nós não, porque Deus não quer. Não é a política da boa vizinhança não, da camaradagem, aí abraça, está tudo bem. Se vocês se amam, podem se amar. Não, nós católicos não, os católicos não, eu estou falando os católicos. Os católicos vão dizer, não, você está errado. Você está perguntando para mim se pode? Então eu vou dizer para você que não pode. Por quê? Porque Deus não quer, só isso. Se Deus quiser, você poderia. Mas você está com preconceito? Não, não estou com preconceito, eu estou dizendo para você. Você não perguntou para mim, eu estou dizendo para você que Deus não quer. Agora, você é livre para fazer da tua vida o que você quiser. Mas nós católicos, não. Por que não? Porque Deus não quer. Não é o mundo, não é os católicos que tem que se adaptar ao mundo, é o mundo que tem que se adaptar ao catolicismo, é o mundo que tem que se adaptar às leis de Deus, não é a lei de Deus que tem que se adaptar com a lei do mundo. Porque se for assim, se for para a lei de Deus, Jesus Cristo se adaptar com o que o mundo quer, então não precisaria o verbo divino se encarnar e habitar no meio de nós e morrer na cruz. Não haveria necessidade, porque está tudo bom. Ele morreu na cruz justamente para que o mundo pudesse entender que existe uma pessoa que governa o mundo. E essa pessoa é a Santíssima Trindade, é o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Aí eu termino dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Deus não muda, o mundo é que tem que mudar.